Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença. Mais uma vez, continuamos com a conferência da escola, neste caso especificamente na área do design. A tipografia era uma questão que já há muito gostaríamos de ter abordado e nada como o professor Dr. Jorge Bacelar a complementar esta formação nesta área. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vamos então dar a abertura, vamos continuar. Obrigado. Já cumprimentei quase toda a gente que está aqui, vamos passar essa parte. Não vamos falar propriamente de tipografia, mas um tema que a precede, que é exatamente a invenção da letra, a invenção da escrita, como processo de comunicação. A tipografia é um apêndicezinho desta apresentação, que está no fim, que depois, eventualmente, se poderá desenvolver, ou uma sessão posterior de perguntas e respostas. Mas eu acho sempre interessante dar esta introdução ao tema para que da próxima vez que abrirmos um livro ou que estivermos a ler um website, um texto qualquer num website, daquelas formiguinhas pretas que estão lá no ecrã, tem muitas histórias dentro da história que nos estão a contar. Portanto, neste domínio em particular, a escrita resulta da interseção destes dois grandes domínios. Portanto, temos uma comunicação verbal, aquilo que eu estou a tentar fazer neste momento, referir sons e produzir um discurso articulado e que faça sentido. A comunicação visual, digamos que é tudo aquilo que não será fonético, em que vocês podem, por simplesmente, estar a observar o orador, ou observar o ecrã, ou observar o mundo em redor, e na interseção destes dois domínios há ali uma pequena zona que se poderá considerar a escrita, porque a escrita é um produto da comunicação verbal, das palavras que eu estou a dizer. Se alguém se der ao trabalho de gravar, parece que está ali o Marco para tratar do assunto, poderá depois transcrevê-las em forma de texto, portanto, originando um documento escrito, portanto, que de alguma forma traduz aquilo que foi dito aqui nesta sessão. Portanto, hoje, de um modo muito sintético, a comunicação verbal e redutor. Naturalmente, a comunicação verbal não é só produzida com a boca, mas em grande medida é. A comunicação visual resulta, portanto, de uma imagem, qualquer que seja, aqui neste caso eu apresento o Sebastião, e na interseção das duas, portanto, temos uma imagem, isto não deixa de ser uma imagem, são três sinais abstratos, convencionais, que entre todos aceitamos traduzirem a ideia de cão. Portanto, isto não é um cão, é a representação gráfica, textual, da entidade que temos aqui. Mas, portanto, passemos a semiótica à frente. É deste território, portanto, da escrita que iríamos falar um pouco. Eu podia dar aqui um exemplo, portanto, já com este quadro, em que se tenta de uma forma também, isto muito sumário, separar um pouco o que é a linguagem falada daquilo que é depois feito através da tipografia. Disse agora mesmo, se alguém se der, ou se desse ao trabalho de transcrever o meu discurso,
iria ter um extenso documento cheio de caracteres, mas esse documento não traduz na totalidade aquilo que acontece neste evento. Porquê? Porque há, portanto, todo este lado esquerdo do quadro, a linguagem falada, o ritmo, o tom, as características, todas as características da fala não são passíveis de ser transcritas num documento de texto. Até porque há depois aquelas subtilezas. Eu, por exemplo, registrei aqui, só para não me esquecer, duas situações. Esqueci-me da carteira em casa. Não há problema, toma lá 10 euros, desenrascas e depois dá. Obrigadinho. Segunda hipótese. Podias-me chamar quando começar o jogo? Então não me chamaste? Obrigadinho. Reparem, o mesmo obrigadinho, transcrito tipograficamente, é rigorosamente igual. O sentido, o som, o tom, a tonalidade, a expressão corporal mesmo, com que é dita, a intuação com que a palavra é dita, tem sentidos radicalmente diferentes. Portanto, e isso a tipografia não tem possibilidade de traduzir, a não ser alterando alguma das suas características, da sua organização. Na fonte, se formos o obrigadinho em itálico, poderá insinuar que há uma mudança de tom, mas não é nunca a reprodução fiel do acontecimento. É apenas uma aproximação. E, portanto, alterando um dos componentes do discurso, portanto, aqui neste caso o obrigadinho, o tom em que é dito, foi alterado. Portanto, a mensagem, o sentido da palavra, o sentido da frase é igualmente alterado. Na tipografia acontece a mesma coisa. E, portanto, vou passar alguns exemplos de variações sobre uma coisa perfeitamente inócua, o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Encontra-se em qualquer website ligado às Nações Unidas, qualquer documento didático sobre direitos humanos, aparece este texto. E agora, porque é possível, vamos fazer umas alterações. Eu não mexi no texto, só mexi nas fontes, só mexi na tipografia. Reparem que o texto não foi alterado numa única vírgula. Ou seja, portanto, isto naturalmente estão a assistir a uma comunicação num tipo profundamente reacionário e conservador. Portanto, ainda estão a tempo de rescindir o contrato, porque, pelo menos na minha opinião, e acho que a tipografia pode ser muito mais do que as habilidades que foram apresentadas atrás. Mas a tipografia hoje é um pouco isto que está aqui dito. Não sei, espero que nesta biblioteca isto não aconteça. Mas já trabalhei em universidades em cujas bibliotecas tínhamos a desagradável sensação de encontrar livros sublinhados, riscados, costurados, com corações, com insultos a vários docentes. Isso é saudável, mas não nos livros que estão na biblioteca. E, portanto,